Muito bem, o PB Conectada Podcast recebe, nesta edição, o prefeito eleito da cidade de Montadas, surpreendendo a muita gente, mas para ele e para o seu agrupamento, que traçou toda essa estratégia para a campanha de 2024, não foi surpresa nenhuma. Prefeito vitorioso aqui na bancada do PB Conectada, com mais de 53% dos votos, uma maioria de torno de 300 votos na cidade de Montadas. Romero Martins, ex-secretário do município, ex-vereador também, técnico, preparado. E depois dessa disputa, o que dizer? Romero, seja bem-vindo ao PB Conectado. Você esteve aqui, inclusive, na pré-campanha também. Foi, sim. Primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez, né? A gente teve a oportunidade de estar aqui naquele momento falando, né, nas intenções que a gente tinha quanto política no município. E, para surpresa de muitos, né, a gente, um grupo político montado de 61 anos, só houve um grupo de 4 anos, tirando 4 de 61, fica aí quase a vida inteira da cidade, um grupo político tomando conta, e a gente veio aí para fazer esse diferencial e vem com o grupo preparado para que a gente faça o diferencial para realmente para quem precisa, em cima da política pública. E a gente chegou lá e, graças a Deus, né, com a vontade do povo, a gente, a partir do 1º de janeiro, vamos iniciar uma nova era na cidade de Montadas, né, com um novo jeito de olhar para as pessoas, um novo jeito de fazer política, né, a cidade estava precisando, né, a gente sentia no olhar da população, tanto que o resultado das urnas não podia ser outro, né, o pessoal já estava cansado com aquela política de cansada, né? Do grupo só estar ali, de só um grupo ser favorecido, enquanto a grande maioria não tinha as coisas. Enfim, Murilo, é gratidão a Deus, gratidão a cada um montadense, e agora é a gente fazer o trabalho de formiguinha, né? Colocar em prática o que foi prometido na campanha, né? No nosso, enfim, é fazer esse trabalho para que realmente daqui a 4 anos a população veja e vamos de novo para as urnas para ser avaliada a gestão que estava e a gestão que vai estar nos próximos 4 anos. Olha, você que tem pós-graduação, inclusive na administração pública, você que tem muita experiência técnica, apesar da juventude na gestão de determinados projetos, sabe muito bem que na nossa história política, sobretudo no Nordeste do país, não é nada comum, num enfrentamento com grandes grupos políticos, sair vitorioso, lograr êxito. O que é que fez a grande diferença? Será que as pessoas já têm esse nível de compreensão de que precisa mudar, precisa trazer alguém que não tem esse histórico político familiar, alguém que não seja das oligarquias, enfim, tal? Ou é mesmo um trabalho de pulverização de novas lideranças? Qual foi a grande estratégia? Dá para revelar? É um segredo que pode ser revelado pós-vitória ou não? Eu acreditei muito assim. A gente vinha fazendo o trabalho. Primeiro, eu sou filho natural da terra, né? E a gente pegou uma vice-prefeita, candidata, né? Hoje eleita em janeiro, vai ser a nossa vice-prefeita, que fez um diferencial, né? A gente trabalhou em equipe, eu e ela. A gente veio. Eu fui da agricultor, né? Nasci na cidade. Ela foi né? Também do município, né? Na agricultura. O pai dela era chefe de obra, enfim. A gente veio do chão. Então as pessoas viram que tinha uma oportunidade, tinham lá no fundo do poço aquele medicamento que teve a falta durante 4, 8 anos, aquela educação que não teve o material escolar para a criança que mais precisava. Então, aquela procura que o pessoal, quando vão levando, não vão cansando. E quando as pessoas procuram, é porque precisam, né? E elas viram que se é para eu continuar nesse formato, só levando não e não tendo as coisas para a gente montadas, a gente tem a oportunidade agora. E a gente sempre dizia isso na campanha e quando ia nas casas, se vocês querem mudar, a oportunidade está na mão de vocês. Vocês têm 2 nomes bons, 2 pessoas. Eu na área da política da assistência, né? Que é a minha área, fiquei secretário mais de 7 anos e defendo essa luta da política da assistência. Ela na área de saúde, como enfermeira concursada de trauma, a família dela é irmã médica, irmã fisioterapeuta. Então, assim, a gente pegou 2 áreas que dá para fazer um trabalho diferencial, mostrar que realmente dá, a política pública dá para quem precisa. E a gente focou muito nessas áreas nossas, a gente pegar o conhecimento meu e dela, tanto que a gente não teve muito apoio político, né? A maioria dos apoios políticos grandes eram da situação, né? E grupos que eram de oposição foram para o lado, né, do atual prefeito, e a gente foi lá, ficamos lá, fazendo aquele trabalho de formiguinha, visitando o povo, fazendo a campanha nossa, e quando abriu as urnas, surpresa de muitos que não acreditavam, né? Mas quando Deus quer que seja assim, é. Montadas tem a característica do eleitor que usa ainda muito do voto pessoal, da simpatia
do contato pessoal mesmo em si, ou é algo, o resultado se deveu muito mais também por uma má gestão no que diz respeito à parte do social, como você acabou de citar? Também pesou muito. Pesou uma gestão que não foi uma gestão boa, né? O prefeito vinha de 8 anos, então o primeiro mandato dele foi mais ou menos. O segundo mandato realmente deixou a desejar em várias, né, várias áreas. Então pesou muito o pessoal. O pessoal vê realmente, por exemplo, começou a se comparar, porque, querendo ou não, o prefeito era o prefeito, mas ele estava colocando uma pessoa que ele queria. E começou a pesar os dois nomes, o prefeito e os dois nomes que era da oposição. Então, assim, na chapa, no montante, começou a pesar. Quem era mais capacitado? Quem o povo via que realmente ia fazer o diferencial? Quem estava mais preparado? Né? Então, começou, cidade pequena, esses zuzuzum, e dizer, vocês realmente vão querer continuar com a gestão que está, com esses dois nomes? Vocês querem uma coisa nova? Vamos dar uma oportunidade a quem nunca teve? Então começou esse crescimento durante a campanha. As pessoas começaram a aderir ao sistema e dizer: vamos dar uma oportunidade, vamos fazer diferente, a gente tem duas pessoas novas, né? A Maria Divine, ela praticamente tem a minha idade, eu 42, ela 47, duas pessoas novas que dá para dar oportunidade, né? E quando a gente começava a fazer as visitas, a aceitação era tão boa, tão grande, que a gente chegava a não acreditar quando chegava nas casas. O pessoal dizia: olha, sempre votei com esse grupo, sempre fui alinhado assim com esse determinado grupo, mas a partir de agora a gente vai dar essa oportunidade a vocês, que a gente vê, a gente sente no olhar de vocês que vocês vão fazer o diferencial. Qual foi o momento que você atribuiria como o momento mais difícil da campanha, onde chegou a, digamos, até desacreditar, digamos, uma eventual vitória? Muribe, desde que a gente iniciou, a campanha nossa foi crescente, né? Mas chegou ao ponto que você sabe que o poder econômico influencia em política, né? A gente vinha num sistema que a gente não tinha, mesmo sendo aliado do governo do Estado, mas as portas do Estado, em algumas situações, foram barradas para a gente. A gente não tinha um apoio do governo do Estado diretamente, mas tinha um do vice, que era Lucas. A gente não tinha. Para você ver a situação, 9 vereadores eleitos, um era com a gente, 8 não eram. Então a gente tinha todo um grupo político pensado, um grupo de secretário, né? Era 2 deputados federais, 2 deputados estaduais, 2 senadores que iam diariamente para os comícios e a gente lá levantando a bandeira, só a gente no grupo, sem gente grande, né? Diariamente com a gente. Mas a gente vinha com o propósito da mudança e mostrava, para, se você acha que a gestão que está deixando você satisfeita, continue com ela. A gente era muito sincero e talvez eu acho que essa sinceridade fez a diferença no município. O candidato adversário, mesmo no PSDB, contou com o apoio do governo do Estado, ou foi muito mais o grupo de João que, digamos, cruzou os braços diante das circunstâncias lá, o próprio deputado Adriano também, que tem uma liderança na região, inquestionável, tá? Em função disso, acabou não abrindo as portas como deveria para a candidatura do PSD, do seu partido. A gente, por ser um partido aliado da base do governo, a gente pensou que teria mais apoio, né? Tanto que, vou dar um exemplo, a escola estadual, que é de base do governo do Estado, os próprios funcionários da escola foram inibidos a não votar na gente. Então, assim, foram situações, portas fechadas durante a campanha, que a gente começava a pensar, e a população começava a ver, dizer assim: então, os meninos não estão com apoio suficiente para chegar lá. E a gente tinha como estratégia nossa, era a visita, era manhã, tarde e noite nas casas, porque a gente estava batendo de frente. Você sabe que uma gestão, uma máquina pública é diferente de você bater de frente, né? É uma máquina que não é uma máquina de 4, 8 anos, é uma máquina de 61 anos. Ficaram 4 anos fora do poder, mas voltaram. Então, assim, são pessoas que não é brinquedo, que brincam em política. E a gente, como entrou como base, vamos ser candidato, a gente também não entrou para brincar, a gente entrou para bater de frente, no sentido assim, de mostrar ao povo que nós estávamos uma equipe preparada do outro lado, que era para o pessoal ter a oportunidade, dizer assim, eu não vou, é tanto que os votos em brancos lá montados, se você for olhar, eram 150, 200 votos, nessa eleição foram 30. Porque aquelas pessoas que votavam em branco tiveram uma opção de não votar mais em branco, né? E por essas estratégias que Para a ser gente... mais preciso,
35 votos em branco, correspondente a 0,73%, votos nulos 126, 2,61%, e abstenções 9,62%. Não precisa a gente fazer muita conta para entender que está muito abaixo da média de votos não válidos do país. Está muito abaixo, ou seja, os votos válidos prevaleceram lá na eleição de Montadas. Né? Foram. E é tanto que a gente começou a bater em frente. A gente chegava em famílias, em casas que tinha o costume de não votar em nenhum partido A nem B, e a gente teve casos que eu tive que ir 5 vezes para convencer o eleitor e não votar mais em branco. Né? E a família foi e disse, não, a gente vai acreditar dessa vez. É tanto que os números mostram isso, né? E foi o que fez a diferencial na reta final. Né? E quando a gente não tinha um poder econômico, né? Que você sabe quem está na gestão é diferente, de poder usar a própria máquina para poder, né, se engrandecer e as pessoas temer de não, inclusive até de não poder mostrar em quem vai votar, né? E que a gente tinha muito isso lá no município. Porto Pequeno é assim, as pessoas às vezes votam, Murilo, e você chega e pergunta, vê o adesivo na casa do candidato da oposição, mas você como candidato sabe que aquela casa vota em você. E Montadas era desse jeito, não era diferente, em muito município pequeno é desse jeito que funciona. Mas aí a gente teve como estratégia nossa era o quê? Era o silêncio. Era fazer o trabalho de formiguinha, de ir em casa, pegar cada família, principalmente aquelas famílias que realmente a gente via que não, que precisavam. Eu chamo da máquina pública, mais da prefeitura, né? Dos serviços sociais, da política da ciência, da política da saúde, também da educação, no sentido de não poder. E tem muito assim na cidade pequena também, que o que dificulta muito você quando vem como oposição é que muitos parentes, às vezes, a família X quer votar em você, mas tem 2, 3 parentes que trabalham na prefeitura, então aquela família já não pode se declarar. E na nossa soma, né, para nossa sorte e graças a Deus, Deus abriu muito a mente do povo, essa soma foi que fizeram o diferencial na reta final, no montante do pacote da gestão que está, a gente sabia que esses votos não eram deles. Aí abriu as urnas, a gente teve esse êxito. O senhor falou em portas fechadas ou entreabertas, digamos assim, não tão abertas quanto gostaria, enquanto integrante do partido aliado do governo do Estado. Mas essa pavimentação para ter o apoio efetivo do governo do Estado, institucional, a partir de 2025 já começa a acontecer. O senhor espera, por exemplo, contar com Daniela Ribeiro, senadora, presidente do seu partido, Lucas Ribeiro, do PP, vice-governador, que atuou na sua campanha também. Esses agentes serão fundamentais para pavimentar, construir essa parceria com o governo do Estado. Sim, sem dúvida. Inclusive, eu já tive, essa semana, eu tive com o Tibério, né, secretário da Administração do Estado, que era ex-secretário da Política da Assistência do Estado da Paraíba, e inclusive, justamente atrás da gente fazer essa união, porque o município de Montadas sempre houve, a gestão sempre era conta do governo do Estado. E isso dificulta um pouco a gestão. Né? Hoje, se você pegar de convênio, Murilo, eu posso lhe dizer, tem 2 convênios. Tem um de uma creche que foi recém-inaugurada no município, que foi dado para todos os municípios. Então, não foi nem a gestão municipal que foi atrás. Não é mérito do município em relação a ir atrás desse convênio. E um outro que funciona na escola estadual do município, e existe uma contribuição para ajudar no combustível do diesel do ônibus, que quem fornece o ônibus é o município e tem esse convênio. Tirando isso, não tem nenhum convênio com o Estado. E a gente vem justamente para fazer a diferença. A gente vem para somar força, a gente é base, o nosso partido é base, a gente quer ser base do governo do Estado. A gente precisa realmente andar em conjunto com o governo federal, o Estado, montar até a oportunidade, pela primeira vez, de ter governo estadual, governo federal e municipal trabalhando em conjunto com o município. Então, a gente só tem a ganhar com isso, né? Trazer recursos do governo do Estado em todas as pastas. Eu já sentei com o secretário de Administração, com Poliana Dutra, secretário de Desenvolvimento Humano, já sentei com o secretário de Saúde, secretário de Educação, com o secretário Hugo da Agricultura, né, indo atrás e realmente pegar, a partir do dia 1º, quando tiver com a caneta na mão, a gente caminhar ao ofício, firmar essa parceria, e quem ganha com isso é o município. Romero, você, claro, conhece muito bem uma retórica, não passa de retórica da política, que diz, terminada a campanha, desarma-se o palanque. O palanque em Montadas parece que permaneceu armado, continua armado, e nós tivemos na mídia recentemente verdadeiros episódios de confusão na Câmara, população na rua, seus militantes na rua cobrando da Câmara. O que é que foi? O que é que está acontecendo na Câmara hoje, na Câmara Municipal, onde o seu agrupamento político tem uma minoria, né, há uma maioria esmagadora ainda dos atuais vereadores,
dos seus opositores na cidade, e que estão, me parece, querendo aprovar a doação de prédios públicos. Na visão do seu grupo, seria uma estratégia para inviabilizar o seu governo? Seria isso? Sem dúvida, né? Eu já iniciou essa fala em relação a esses projetos encaminhados para a Câmara, né? A gente repudia, né? Eu acho que o grupo político sabe que quem perde tem que aprender a perder e quem ganha tem que ganhar e governar para todos. Então, eu repudio o grupo do atual prefeito do município de Montada em querer inviabilizar a próxima gestão, caminhando vários projetos, inclusive esse de doação, né? Você ter ideia, doar um quiosque em praça pública recém-inaugurada, né? A única coisa que tem nessa praça inaugurada, que eu chamo de um calçadão com 3 coisinhas e esse quiosque. E doar para uma pessoa porque é aliado. Né? Doar prédios públicos no município onde funcionava, por exemplo, o ex-Banco do Brasil, que hoje o município hoje tem mais de 13 prédios alugados. Tem uma despesa de mais de 20 mil reais mensal de aluguel. Como é que eu dou os prédios que eu tenho para pessoas por ser aliado e para dificultar a próxima gestão, sabendo que precisa desses prédios para manutenção das próprias secretarias. Hoje, Esses todas prédios que as... estão hoje alugados, que são hoje de propriedade da prefeitura do município, que estão para ser doados por essa intenção, digamos, dos projetos de lei dos vereadores atuais. O senhor pretende utilizá-los para evitar exatamente esses aluguéis todos que a prefeitura Sim, paga sem atualmente? dúvida. Dois prédios que foram, que era um antigo Banco do Brasil, que hoje funcionava o escritório, até esse mês funcionava o escritório da Cagepa, já solicitaram a retirada, hoje foi doado, né? Mas a gente, através do Ministério Público, através né, o próprio Ministério Público fez uma reunião com os vereadores eleitos, vereadores que estão, o prefeito eleito, o prefeito que estava, né? E ela me fez uma orientação e pediu para que realmente o palanque fosse desmontado, que a gente agisse de forma, né? Que não era ninguém era criança. Inclusive, ela citou, como por exemplo, a questão das doações, que se existe uma lei, né? A 20.009 de 2019, se eu não me engano, que diz que realmente não pode fazer doações em ano eleitoral, e há uma exceção quando existe uma calamidade, ou que aquela doação seja para benefício da população, que não for o caso, né? Se fosse uma empresa que fosse beneficiar com 20, 30 empregos, né? Então era uma coisa excepcional, mas não é o caso que aconteceu. Pós-campanha, você perder, você pegar o que tem, doar, né? A gente está falando de prédios, mas foram doar terrenos, foram doar outra casa, né? Então, assim, coisas Essas para... doações podem ser anuladas via judicial ainda? Não? Sim, a gente tá foi tudo encaminhado via judicial, a própria promotora orientou para que as pessoas, que os grupos, né, inclusive os vereadores que estavam, pediu uma orientação a eles que eles realmente agissem de forma, né, e são representantes do povo, que tivesse cuidado em aprovar, até porque e existem as questões, né, que você possa futuramente não poder ser candidato, né, e fazer coisas. Se você faz uma coisa errada sabendo que não pode, então não faça, né? E ela foi muito sincera e foi muito proveitosa essa reunião, porque assim, deu a entender que realmente precisa ser um posicionamento diferenciado. Não é porque você defende a bandeira A e eu defendo a B que eu vou ser sempre contra. A gente tem que lembrar que quem ganha a gestão, o prefeito e vice, governa para todos e os vereadores também é para todos. Não é só para o meu eleitor, né? E eles esqueceram isso, né? Esqueceram, é tanto que a população foi para a rua, vergonhosamente, até a tropa de choque foi chamada para poder tirar o povo da rua, né? E até os próprios comentários quando os comandantes aqui de Campina Grande que foram fazer essa cobertura com a tropa de choque, ele nem falou que as pessoas estavam lá, não era para badernar, não era para fazer nada, estavam só por seus direitos, né? Então, assim, foi vergonhosamente, ficou na história de Montadas como negativo, né? A nossa Casa Maior lá, que dos nossos vereadores, em ter aprovado projetos para inviabilizar tantas secretarias importantes foram desfeitas, né, através de projetos. Foram várias coisas lá, foram cargos que eram ocupados pela família, né, irmãos, primos, a maioria era por irmãos, hoje não pode nem para o terceiro grau, nem horizontal, nem vertical. Criaram coisas que realmente que a própria lei do nepotismo diz que se for cargo de confiança, é de confiança, permite. Até o recesso ainda deverá haver algumas sessões ou alguma sessão, pelo menos, a qual é a sua expectativa, a expectativa do povo de Montadas com relação a novas manifestações desse sentido, novas manobras. Como é que o senhor está vendo tudo isso?
Depois que houve todo esse processo, Murilo, que teve essas aprovações de projetos encaminhados para casa, que nem o vereador que tinha de base de oposição sabia que tinha esses projetos. É coisa feita atropelado, coisas que existe uma legislação dentro da casa. E tudo isso foi atropelado, que está na justiça, e provavelmente, quando as coisas são feitas erradas, a justiça derruba, né? Mas eu acredito que depois disso deu um calma. Deu uma acalmada na cidade, e eu acredito que mesmo a gente não consiga derrubar na justiça, mesmo que o ano que vem, eu acredito que os vereadores que vão ficar, que alguns não vão permanecer na casa, e os que vão entrar, né, pensando no povo, a gente vai estar encaminhando novos projetos para que realmente seja feita um trabalho dentro do município, que inviabiliza, né? Pra você ter ideia lá, o prefeito Atólio trabalha com 50% de suplementação quando necessita. Foi aprovado na Câmara para o próximo ano 10%. A diferença Né? é Então, considerável, né? muito. Né? E, inclusive, a própria Tribunal de Contas e os órgãos que atuam como regulador, eles dizem que é permitido e é o ideal 50%. Né? Então, a gente vê que realmente foi coisa agida de má fé para prejudicar. Aí eu pergunto, sempre digo às pessoas que me procuram, quando a gente tem a oportunidade que está no programa como esse seu, que as pessoas têm um alcance muito grande, que vão escutar, eu digo, que amor tinha esse grupo pelo município? O amor era só quando eu estava no poder, depois que eu saí eu quero que tudo não preste, não funcione, né? E a gente vê essa diferença. E a população, aliados que votaram a vida inteira neles, chegam para mim e dizem, olha, eu votei, defendi e acreditava que eles eram diferentes, e hoje eu estou vendo que não é. Então, no fundo de todo esse processo, o grupo que está no poder de muitos anos saiu perdendo e perdendo muito. Principalmente na questão da confiança, na questão do que se pregava, que se fazia e se faz outra coisa. Então, se quando eu estava no poder, eu podia colocar 7 irmãos como secretário, tantos como secretário deixa um tio, e na próxima gestão o próximo prefeito não pode botar nem que ele sonhar, mesmo se tiver capacitação, ainda tem detalhe, capacitação ainda exigindo a experiência. Dentro do município que um grupo político funciona sempre ele, não vai ter ninguém, vai ter que levar todo mundo de fora. Então, assim, aí eu sempre digo ao pessoal, o que é que você acha? Você acredita que esse grupo tinha amor pelo município ou era pelo financeiro? O governo é feito de etapas e a sua primeira etapa, o seu primeiro grande desafio, 2025. Nesse primeiro grande desafio, quais serão as prioridades? Você vem do social, já falou sobre isso, disse que há carências nesse aspecto, mas quais são as grandes prioridades que foram dadas a partir do seu ingresso na prefeitura? A gente vai trabalhar no tripé dentro do município, de educação, assistência e saúde. Né? A nossa saúde é muito precária, ela vem muito no vermelho. Hoje a gente funciona com PSF até 3 horas da tarde. Né? Então, vai ser um desafio muito grande, inclusive da Edivânia, que é a vice, que é da área de saúde, a gente correr atrás do governo estadual, governo federal, de recursos, né? E trazer coisas que montadas não tem hoje. A gente funciona hoje com PSF, numa policlínica que quase não funciona. Farmácia básica, pra você ter ideia, hoje é dia 3, né? Que a gente está fazendo a nossa entrevista. Mas hoje, em dezembro, já praticamente já está tudo parado. As escolas já deram férias, na assistência já deram férias aos grupos. O hospital médico já foi dispensado, só tem um médico dos 3 PSF funcionando. A farmácia básica já fechou, não tem mais medicamento. Então é como se o município tivesse parado e esperado a gestão nova chegar, que sai em janeiro, né? Então a gente tem esse desafio de a gente realmente colocar essas secretarias, que são as principais e essenciais para funcionar, começando pela saúde, questão da assistência, que a gente tem um público vulnerável do município que passa fome, né? São pessoas que hoje eu iniciamos a transição com muitas pelejas, inclusive até com o próprio Ministério Público em cima, cobrando. E hoje foi o dia da própria política da assistência e eu tive a oportunidade de passar quando a equipe estava na porta e, por ironia, na hora que eu encostei, chegou uma mulher dizendo que estava morrendo de fome, querendo comer. E eu olhei para a assistente social, estava na minha frente, que é, inclusive a Ana Cláudia, Fabiana, são concursadas, também é psicóloga, e eu disse, vocês têm cesta básica para dar para essa senhora? Não tem. Aí eu olhei para a menina que, que faz a refeição, eu disse, tá, tem almoço hoje? Ela está no fogo. Eu disse, pronto, a senhora espera um pouquinho que ela vai dar de almoço para você. Então, assim, são pessoas que passam fome, que a fome não pode esperar para janeiro.
né? É abastecimento de água, que é para quem quer, para a maioria não tem, que a gente tem um problema muito grande, que é uma coisa que eu tenho que sentar com o governador João para a gente resolver a questão a questão da água em Montadas, que é um dia por semana e não chega na cidade toda, né? E essa dificuldade é muito grande na água, e sem água tu sabe que não funcionam as coisas. Aí vem a educação, que precisa iniciar, terminar a educação esse ano, praticamente um mês antes, né? E o ano que vem a gente precisa iniciar a educação com matrícula, com uma estrutura, com treinamento para o corpo docente. Está acontecendo particularmente esse ano, férias de praticamente 60 dias, ou já era Esse ano, uma esse praxe ano, esse ano? esse ano. Com as transições e as desculpas, que é porque tem sistema, que é isso e aquilo, mas assim, quem foi prejudicado foi o aluno, né, o pai de família. Então, assim, no ano que vem a gente vem com esse desafio de iniciar, né, com a família, a semana pedagógica, né, com o corpo docente, com matrícula, com toda uma estrutura no município. O primeiro ano do município próximo, que vai ter a creche do município. Então, é toda uma coisa nova que precisa ser todo um processo de ser estudado. Então, assim, são desafios grandes que a gente precisa, né? Inicia janeiro, fevereiro já com corte de terra, que é quando a gente prepara a serra para a chuva. A agricultura nossa é muito forte no município. Então, são equipes, estruturas, coisas desafiadoras que a gente precisa de financeiro, estrutura, e não pode esperar por outro dia, que são coisas que têm que acontecer no dia a dia. Romero, e a formação da Câmara, para a gente encerrar aqui, como é que hoje estão as articulações? Há uma expectativa já do seu grupo de assumir 1º de janeiro, já contando, quem sabe, com a maioria da Câmara? Uribe, é assim, eu sempre digo aos meninos que quando, né, a campanha passa, fala que tem que ser desarmado, né? A gente só fiz 3, são 9 no município de Montada. É um pouco difícil eu dizer para você hoje que a gente pode fazer a Câmara, mas eu acredito que a gente pode fazer um trabalho em conjunto, junto com a Câmara, trabalhar junto, independente de ser um partido A ou B. Eu acho que a gente precisa esquecer as diferenças partidárias. A gente precisa ter aquele posicionamento de realmente pensar no povo, né? E a casa, né, legislativa andando junto com o executivo, quem ganha é o povo com isso. Dos seus 3 vereadores eleitos, hoje, há algum nome que possa disputar a própria presidência da Câmara também? Ou... A gente tá na batalha, a gente tá na correria, a gente tá, né, conversando com a própria população, com os próprios vereadores eleitos, conversando com eles. A eleição só pode ser feita no dia primeiro, no ato da posse, né, que vai acontecer no município às 5 horas da Mas a tarde. campanha já está fervendo. Nos bastidores a campanha está Tá. fervendo. Eu sei Mas, que está. mas eu não posso lhe dizer, porque no sentido de dizer assim, são conversas, né? A gente conversa, né? A gente tinha, né? Qual é o prefeito que não quer estar com a casa caminhando junto para poder facilitar nos projetos, né? A gente tem aí, por exemplo, execução orçamentária, a gente executa o último ano da gestão anterior, mas no próximo ano já né, orçamento para ser aprovado na Câmara. A gente precisa pensar grande, pensar no futuro, trazer o município de Pontadas hoje precisa crescer muito. Mas a gente é vizinho de Campina, parece que mora bem distante, né? A gente tem essa oportunidade de estar tão perto e poder aproveitar a estrutura de Campina para um município, né? Hoje lá a gente tem a maior dificuldade, tem onde os trabalhadores que a gente fala, que eles vêm trabalhar em Campina, mas e por que não a gente não tentar trazer a empresa para o município, né? Então a gente pensando diferente, a gente vem com uma equipe boa, que a gente vai estar fazendo essa articulação, essa ponte com Campina Grande, essa ponte com Esperança, que é uma cidade também, um polo grande, que tem muita Importante empresa, economicamente. né? E a gente vem pensando nesse diferencial, porque a gente trazendo recursos para o município, trazendo que as pessoas consigam andar com seus pés, né? Incentivar muito, a gente quer trazer muito curso, aproveitar Sebrae, Senac, esses USES aí, para que realmente a gente fortaleça os adolescentes e com isso a gente vai crescendo, né? E a gente tem intenção boa. Formar um grupo bom, trabalhar bem, a intenção é muito boa para que a gente, daqui a 4 anos, quando a gente for novamente para um novo pleito eleitoral, a gente dizer assim, ó, vocês têm mais uma oportunidade de comparar a gestão que estava com a de 4 anos. Muito bem, conversamos com Romero Martins, prefeito eleito da cidade de Montadas, a verdadeira luta de Davi contra Golias. Conversamos com o Davi lá de Montadas aqui no PB Conectada Podcast. Sucesso então nesses novos desafios a partir de janeiro. Eu que agradeço, né? Queria mais uma vez, né, por essa oportunidade de estar aqui, né? E sempre que possível estarei de novo. É um prazer estar aqui com você. Desejo muito sucesso, que o programa só cresça. Também.
E a gente está à disposição quanto gestão. E você usou essa frase aí agora. Tem um pastor amigo meu que era pastor do município de Montadas, e ele sempre estava em oração por a gente, e ele sempre me dizia isso. No final, ele ganhou, né? Puxa, profetizou. Profetizou. Muito bem, a gente se encontra no próximo episódio do PB Conectada Podcast.